e pregador da palavra de Deus. Então nós nos sentimos honrados de tê-los aqui conosco. Ontem o pastor Moacir falou com os jovens, não foi, jovens? E eu não perguntei para vocês, mas ele foi bem ou foi mais ou menos? Foi bem, Bruno? Está aprovado? Muito bem. Por falar em aprovado, esteja orando pelo Bruno. Ele vai conosco amanhã para Goiânia. E ele vai ter que ser aprovado em Goiânia. E Goiânia é muito exigente. O pessoal de lá, né? A Roxane nasceu em Goiânia, cresceu em Goiânia. Então o pessoal quer conhecer o Bruno para ver se aprova. E tem umas senhoras lá em Goiânia que tem muitos ciúmes da Roxane. Então esteja orando pelo Bruno, ele está muito apreensivo. Tá? Que Deus abençoe, que seja uma semana de vitória para ele. E José, ele vai estar pregando para os jovens no sábado à noite lá e provavelmente ensinando na escola bíblica dominical para a igreja de Goiânia. Então esteja orando pelo Bruno, tá? Vai ser uma provação para ele. Quarta-feira, o irmão João Henrique vai ficar responsável pelo culto. O Jailson, dona Raquel me disse, vai dirigir a música. E quem vai ser o nosso pregador? O missionário Maurílio. O pastor está ficando velho, né? Então Maurílio vai ser o pregador. Caso ele não apareça, o João dá um jeito. Então nós vamos ficar bem essa semana, tá certo? Muito bem. Pastor Moacir, tenha bondade. Esse aqui é o nosso povo, nossos irmãos. E fique à vontade, sinta-se em casa. No caso, quando você ouvir um apito, uma sirene, cadê o Davi? Aquele moço, ele interrompe a gente nos melhores momentos. Aí ele vai apertar um apito, assim, uma sirene, aí você já sabe que é hora de concluir, tá? Obrigado. Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós hoje vamos usar como referência a primeira epístola de João. Eu quero agradecer o acolhimento dos irmãos aqui da igreja. Ontem estive com o pastor, com a irmã Raquel, passamos o dia juntos, foi muito bom a conversa. E também à noite aqui com os jovens, tempo maravilhoso, falando um pouco sobre a questão da ansiedade, algo que perturba muita gente. Espero, depois aqui desse período, poder continuar a falar sobre isso. Mas hoje eu queria trabalhar um tema com os irmãos, que eu entendo que é muito importante para a nossa vida como cristãos. 1 João capítulo 4, capítulo 4, há uma advertência importante. Eu quero que essa manhã você possa refletir sobre esse assunto, porque nós vivemos dias difíceis e nós precisamos da orientação e da palavra do Senhor para vencermos esses tempos tão difíceis que a igreja hoje vive, sob pressão. Diz assim a palavra do Senhor: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está, aonde, irmãos? No mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, Senhor, que nós temos aqui de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, que os corações, ouvidos estejam atentos àquilo que o Teu Espírito tem a nos ensinar através da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar e que essa palavra, Senhor, possa internalizar em cada coração e que essa igreja possa viver isso na prática, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Provai os espíritos. Esse é o tema hoje que nós vamos refletir baseado nesse texto aqui tão precioso de João, que tem como finalidade, e esse é o nosso objetivo aqui hoje, é nos capacitar para termos condições de avaliar, de discernir e de fazer escolhas corretas. Nós precisamos saber avaliar, saber discernir os espíritos, ouvir e obedecer e não nos atrapalharmos aí na confusão desse meio evangélico. Alguns de nós talvez já tenhamos ficado muito chateados quando fomos a uma loja aproveitar uma promoção especial e a gente descobre que aquela promoção acabou. De maneira semelhante, é muito comum nós encontrarmos pessoas decepcionadas com algum pregador, algum segmento evangélico, alguma igreja. Isso é muito comum lá na região que eu moro. As pessoas procuram essas igrejas que prometem prosperidade e exercem a fé dando indiscriminadamente dinheiro à igreja ou ao ministério. E essas pessoas então acabam num determinado momento se decepcionando e procuram as igrejas históricas, mais tradicionais, mas elas estão despedaçadas, elas estão decepcionadas. Irmãos, nós nos decepcionamos porque mais cedo ou mais tarde, a grande maioria, ela vai descobrir que ela não recebeu aquilo que se havia prometido. Elas continuam desempregadas, a doença, ela insiste em permanecer, o relacionamento familiar está se deteriorando. O que está acontecendo? Nós cremos que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive reservar para si o direito de ser Deus e de fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus não faz propaganda enganosa, amém? Deus não faz. Então, mas alguns, infelizmente, alguns pretensos líderes, eles decidiram fazer promoções que Deus não está oferecendo. Então, por isso, o objetivo hoje nosso aqui é provar os espíritos. Vamos repetir? Provai os espíritos. E aí, nós temos essa questão, como saber, como distinguir as várias influências enganosas dos nossos dias e desfrutar de uma genuína comunhão com Deus. Primeiro ponto aqui, irmãos, nesses primeiros versos aqui de João, e João está, a primeira epístola de João é realmente com o objetivo
de combater uma heresia muito presente naquele período, que era o gnosticismo. E aí João, então, ele vai nos orientar, ele orienta aqueles irmãos naquele período, para que eles não fossem enganados. Primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que nós precisamos fazer uma avaliação através da mensagem que estamos ouvindo. Precisamos avaliar. Então, a ingenuidade, ela é perigosa. E é bastante provável que o motivo aqui da advertência do apóstolo João tenha sido alguns fenômenos naturais. Nós precisamos avaliar os espíritos. Então, veja, aqueles irmãos, eles estavam se deixando impressionar, e até mesmo estavam fascinados aqui com o que estava acontecendo. E a solução era adotar um critério de avaliação. Como saber se isso é de Deus ou não? Então, aquilo que eles tinham ouvido, João está falando, aquilo em que eles tinham sido doutrinados, nisso eles deveriam perseverar. Esse era o critério, o critério de avaliação para saber, isso é de Deus ou não? Então, hoje em dia, não é diferente. Muitos se deixam levar pelo doce canto, a gente fala doce canto das sereias, né? Então, as pessoas não estão firmadas naquilo que aprenderam. E eu até digo, caso realmente tenham aprendido, como Paulo fala, se é que vocês ouviram mesmo o Evangelho de Jesus Cristo. Então cabe aqui, irmãos, uma reflexão sobre o ensino na igreja. Por isso que o ensino na igreja, ele é tão importante. Esse tempo que nós estamos aqui passando juntos, ele é tão importante porque nós saímos daqui, vamos lidar com diversas situações, diversas situações que vão ocorrer no nosso dia a dia, que nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Então nós não podemos ter uma mentalidade simplória, é como o avestruz, né? O avestruz que engole tudo que lhe aparece, né? Um teólogo chamado A.W. Tozer, ele tem um livro chamado A Raiz dos Justos, e nessa obra ele faz uma observação bem interessante. Olha a observação do A.W. Tozer. Ele faz uma observação a respeito dos cristãos que não têm mais a capacidade de discernimento. Cristão que não consegue discernir entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado. Ele não sabe distinguir se aquilo é de Deus ou não. Ele faz uma avaliação sobre isso. E ele diz assim: por serem chamados para aceitar o invisível, eles passam a aceitar o incrível. Se Deus faz milagre, então todo milagre deve ser de Deus. É assim, irmãos? Todo milagre é de Deus? Deus faz milagre? Então vamos seguir essa lógica aqui. Então todo milagre é de Deus, irmão. É? Ou não? Todo milagre é de Deus, irmãos? Não. Nem todo milagre é de Deus. Bom, Deus falou com alguns homens. Logo, todo homem que afirma ter tido uma revelação de Deus, ele deve ser aceito como profeta. Está certo isso ou não? Não. O fato de Deus ter falado com homens lá no passado, não significa que alguém chegar aqui e dizer assim: olha, eu tive uma revelação e Deus falou comigo. Não. Isso precisa ser passado por um critério de avaliação. O A.W. Tozer, ele faz essa avaliação, essa observação de pessoas e cristãos
que não conseguem discernir. Tudo que não pode ser explicado deve ser tido como divino. Então esse silogismo prático que ele faz aqui pode ser tão nocivo quanto a própria incredulidade. Então a gente chama isso aqui de um louvor ao ceticismo. Por isso João, ele nos chama a atenção aqui para provarmos, para examinarmos, para verificarmos se isso é de Deus ou não. E a palavra aqui no original, que João usa, é traduzida como provai. O que significa isso? Significa submeter a um teste, a você comprovar se é genuíno mesmo. Era uma palavra que eles usavam naquele período para descrever o teste de fogo que eram submetidas às moedas, para comprovar se elas eram genuínas. Então, se elas eram falsas ou se elas continham alguma escória. Irmãos, não é pecado você duvidar de algumas coisas. Ao contrário, duvidar de algumas coisas é tão necessário quanto a fé. E isso para o bem-estar das nossas almas. Aquele que crê em tudo, que ele acha que tudo é de Deus, que tudo é divino, que tudo é maravilhoso, ele está tão longe de Deus quanto aquele que não crê em nada. Por isso é tão importante, irmãos, nós verificarmos, nós examinarmos, submetermos a uma prova, a um critério, para sabermos se isso é de Deus ou não. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, que João nos chama a atenção. O segundo ponto, o segundo critério aqui, que nós precisamos estabelecer, é através da identificação do autor. Da identificação do autor. Verso 2 e 3. Acompanhe na sua Bíblia. Olha só. Indo lá para a história da igreja, os pais da igreja, especialmente Irineu, né? Logo depois, aí, primeiro século, né? Tem um livro contra as heresias. Ele vai mencionar Irineu, ele vai mencionar Cerinto. Quem era o Cerinto? O Cerinto, ele era um homem, ele era contemporâneo, viveu no tempo de João, e ele era um herético. Ele espalhava falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E ele afirmava o seguinte, que Jesus não havia nascido de uma virgem. Essa era uma das afirmações, dentre tantas outras que ele falava. Ele ensinava que Jesus não tinha nascido de uma virgem, mas era um ser humano, filho de José e Maria. E Cerinto dizia que por ser Jesus mais justo, mais bondoso e sábio do que os outros homens, quando ocorreu o seu batismo, Cristo desceu sobre ele através de uma pomba, né? Aquele momento lá da pomba. Então ali ele dizia o seguinte: olha, ali foi Cristo descendo sobre Jesus. E quando ele morreu, o Cristo o abandonou. Esse era o ensino de Cerinto. O gnosticismo nesse período, aí ele era um dos adeptos desse falso ensino. Para você ter uma ideia do que, bem simples aqui para todo mundo entender, o gnosticismo ele ensinava o seguinte: olha, a carne humana é imunda, não serve para nada, mas é o espírito que tem que ter comunhão com Deus. Qual é o problema desse falso ensino? O problema desse falso ensino é que levava as pessoas a práticas de promiscuidade. Bom, já que minha carne é imunda mesmo, não serve para nada, é só o meu espírito, eu tenho que cuidar do espírito. Essa era a mentalidade.
Paulo teve que combater esse falso ensino aos coríntios. Por isso que você entende lá, por que Paulo está falando assim, que o nosso corpo é o quê? Ele fala, é templo do quê? Do Espírito Santo. Ele está combatendo ali o gnosticismo. Ele está combatendo, por quê? Porque a prática da promiscuidade. A carne não serve para nada mesmo, então eu vou cair na farra. Eu tenho que cuidar do meu espírito. É o meu espírito que tem comunhão com Deus. Paulo fala, não. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O homem é uma unidade, né? Ele é uma unidade. Não dá para a gente separar o corpo e a alma. Uma coisa só. Uma unidade psicossomática. Então, irmãos, veja, nós precisamos fazer essa identificação através do autor. O verso 2 diz, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito de quem? Do anticristo. E João fala, olha, os anticristos, eles já estão entre nós. Ou seja, aqueles que espalham mentiras para as pessoas. Então nós precisamos fazer essa identificação através daquele que está trazendo a mensagem, para a gente não cair nesse conto, como a gente fala, o conto do vigário, né? E sermos enganados. Continuando aqui, irmãos, pelas evidências aqui da carta, João ele estava escrevendo contra uma heresia, como eu falei, a heresia do gnosticismo. O gnosticismo ele negava que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, que veio em carne. Por isso que ele fala, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus. Se ele não fizer isso, isso não vem de Deus, isso não provém de Deus. E é mentira. Então, se Jesus era Deus, no gnosticismo ele era apenas uma aparência. Ele parecia, né? Mas não era verdadeiramente homem. Ao contrário, João ele vai escrever, uma vez que o ministério particular do Espírito, qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é testemunhar de Cristo, é glorificar a Cristo. O ensino de todos aqueles que negavam que Cristo veio em carne, nunca a deixou e não deveria ser reconhecido como vindo de Deus. Então, reconhecer apenas verbalmente a divindade de Jesus não vai autenticar a mensagem e a vida de uma pessoa. É necessário o quê? Uma confissão de fé em Jesus Cristo, marcada pela obediência e pelo amor ao próximo. Então, como identificar em nossos dias se algo ou alguém procede de Deus ou do maligno, né? Como que nós vamos identificar? O terceiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos, e que João fala, a partir do verso 4, é através do caráter e do procedimento dos seus ouvintes. É através da prática daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. João agora ele vai mudar o foco dos falsos profetas e da mensagem para aqueles que ouvem a mensagem. Agora não é mais aqueles que estão trazendo a mensagem, mas é aqueles que estão recebendo a mensagem. Aqueles que são de Deus, eles possuem uma fé que envolve a pessoa de Deus e as promessas do Senhor. Aqueles que verdadeiramente são de Deus, eles descansam em perfeita segurança, e eles não são levados por qualquer vento de doutrina. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4, verso 14. Alguém, por favor, se você achou, pode ler.
Efésios 4:14. Está todo mundo entendendo aí? Está tudo bem? Estão compreendendo bem aí? Vocês estão comigo aí ou não, gente? Amém? Então tá bom. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, Isso. enganando os homens com astúcia e enganam o próprio homem. Exatamente. Paulo fala, não sejam assim, gente. Falando para a igreja, para os Efésios, a igreja de Éfeso. Não sejam assim, levados por todo o vento doutrinário. Então a pessoa está aqui hoje, amanhã está em outra igreja, amanhã já passou para outra. É inconstante. É inconstante. Nós falamos ontem aqui, isso é um problema no coração da pessoa. É um problema no coração. Então, há uma recomendação do apóstolo Paulo, que para nós hoje, ele é tão atual, que não sejamos assim, levados por todo o vento de doutrina. Vamos continuar aqui, irmãos. Carinhosamente, João, ele vai elogiar aqueles irmãos. João era muito amoroso, ele é considerado o apóstolo do amor, chamava as ovelhas de filhinhos, né? Ele reconhece aqui que os falsos mestres, eles não tiveram êxito em enganar aqueles irmãos. E eles estavam convictos de certas verdades que eles aprenderam. Eles estavam firmados na fé. Irmãos, numa sociedade pós-moderna, a nossa sociedade hoje é marcada pelo relativismo. Como nós vamos permanecer firmados na verdade? Como? É interessante, aquela figura, né, do Doutor Estranho, né? É Doutor Estranho. O filme, não sei se vocês repararam, mas ele se apresenta como um herói. Mas tudo aquilo ali é uma farsa, é uma mentira. Não é assim? É tudo uma mentira aquilo ali. Logo vai ser revelado ali que tudo aquilo, todos aqueles poderes, tudo aquilo não passava de uma mentira, de uma farsa. É bem interessante aquela figura do Doutor Estranho, para mostrar uma realidade presente hoje nessa sociedade pós-moderna, que é marcada pela pós-verdade. Pela pós-verdade. Irmãos, como nós vamos permanecer? Essa é a pergunta. Como nós vamos permanecer firmados na verdade? Irmãos, nós somos chamados, eu e você aqui, nós somos chamados para ter convicções. Amém? Convicções. É o que o verso 4 fala. Filhinhos, irmãos. É o pastor falando com as ovelhas. Meus queridos, amados do Senhor, vós sois de Deus, vocês são do Senhor, e já os tendes vencido, vocês já são vencedores, vocês já venceram. Amém, irmãos? Então, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, João está falando com a sua igreja, e nós, irmãos, aqui nós deveríamos estar convictos sobre certas doutrinas da fé. A igreja, ela tem que estar convicta sobre aquilo que a Bíblia diz, e essas convicções são produzidas em nós pela palavra de Deus. 2 Timóteo, vamos abrir esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Vou pedir para um jovem aí ler para mim esse texto, uma jovem, né?
Pode ler esses versículos do 14 ao 17. Paulo vai encorajar Timóteo aqui. O que diz aí? 2 Timóteo capítulo 3, verso de 14 a 17. Alguém pode ler para mim? A palavra de Deus, ela é suficiente. Amém? Ela é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nada além da Escritura. Ela é poderosa para instruir. Ela é proveitosa para corrigir. Para apresentar o homem perfeito em toda a sua boa obra. Irmãos, Paulo está encorajando Timóteo aqui, um jovem pastor, e nós também, para que as nossas convicções estejam baseadas na palavra do Senhor. E ele então encoraja Timóteo a construir a sua fé em uma vida de convicções. Paulo diz que a própria salvação de Timóteo estava arraigada e alicerçada na palavra de Deus. Então, veja, irmão, o Espírito Santo, ao falar através da palavra, vai conferir a nós o que? Virtude, eficácia, autoridade, vai nos proporcionar o testemunho em torno do qual gira a nossa fé. Então não há nenhum modo de você e eu podermos ter uma relação viva, contínua, pessoal, viável, crescente em Jesus Cristo, fora da palavra de Deus. Não tem como nós vivermos o Evangelho de Jesus Cristo a parte da palavra de Deus. Não dá, não tem como. Não há possibilidade. Nós precisamos da palavra do Senhor para podermos viver uma vida de obediência, experimentarmos realmente crescimento na nossa vida cristã. Nós precisamos da palavra do Senhor. Então, por isso, nós somos chamados aqui, como igreja, irmãos, a ter convicções. A ter convicções sobre a nossa fé. A gente costuma dizer, eu sei em quem eu tenho crido, pastor. É isso mesmo. É poderoso. Não é assim que o pessoal fala? Eu sei em quem eu tenho crido. É isso mesmo, irmão. Na hora da provação, da luta, você fala, pastor, eu estou passando por isso, mas eu sei em quem eu creio. Deus é poderoso. Até mesmo na hora do sofrimento, das provas. Por que é importante termos convicções? Na hora desses momentos tão difíceis que nós passamos, nós temos a nossa alma em paz. Porque nós sabemos que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? Até nisso, irmãos, nós somos ensinados. Nós somos consolados pela palavra do Senhor, a não jogar tudo para o alto, né? A falar assim, poxa, como o salmista, no Salmo 73, ele foi tentado a isso. Ele foi tentado, ele chegou, ele entrou em crise, ele falou, poxa, eu vejo pessoas que não servem a Deus, que não temem o Senhor, e parece que vai tudo bem com elas estão prosperando, e eu estou vendo aqui o meu povo sofrer, eu estou servindo a Deus no templo, mas nada acontece. Ele chega a dizer, olha,
meus pés quase escorregaram, ele diz. Aí no verso 17, ele diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí então Deus mostrou para ele o que vai acontecer com aqueles que não servem a Deus. As pessoas, elas pensam assim: olha, eu sou crente, então eu acho que Deus tem que ser bom comigo e Deus tem que punir os infiéis. Bom, Deus não está sendo bom comigo, Deus está sendo bom com os infiéis, então Deus não é bom. As pessoas começam a pensar assim, e não é assim. Por isso que, se nós temos convicções baseadas na palavra de Deus, na hora da tormenta, essas coisas não vão nos afastar do Senhor. Amém? Pelo contrário, eu estou firmado na palavra de Deus. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Seja na enfermidade, seja numa falta de trabalho, seja numa crise financeira, eu sei que Deus está cuidando. Numa perda de um ente querido, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo Deus na minha vida, independente da situação, né? Como o Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que haja o fruto da oliveira, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu louvarei o Senhor. Abacuque está dizendo: ainda que a vida diga não para mim, eu vou continuar servindo a Deus, vou continuar servindo o Senhor. Nada mudou. Por quê? Porque, irmãos, nós somos chamados a ter convicções. Nós somos chamados a ter convicções. Segundo ponto aqui, irmãos. O segundo ponto é que, seguindo não pela popularidade, mas pela verdade, aqui João vai usar da sua autoridade apostólica, quando ele diz: nós somos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Há uma correspondência entre a mensagem e o ouvinte. Nós reconhecemos que o povo de Deus é o povo de Deus porque ele ouve a palavra do Senhor. Ele ouve a palavra de Deus. Nos dias de João, os falsos profetas, eles eram ouvidos por aqueles que não pertenciam a Deus. Eles eram ouvidos pelo mundo. Como os falsos profetas também eram do mundo, a sua mensagem era bem aceita. Então, fazendo crescer a sua popularidade. Não é muito diferente hoje, não é? Então, um professor de seminário, ele sempre nos lembrava que para Deus vale mais a nossa significância do que o sucesso que nós podemos ter. No mercado evangélico, a gente usa esse termo, não é um termo muito adequado, mas infelizmente nós chegamos nesse ponto, irmãos, né? Mercado evangélico, né? Eu nunca pensei que eu ia usar esse termo, mas hoje é assim. Há um mercado evangélico, e nesse mercado evangélico fazem sucesso aqueles que extraem da Bíblia o que é agradável. Promessas, conforto, muito bom isso aí, né? Maravilha. Esperança, excelente. Mas também precisa ser pregado sobre o pecado, sobre o arrependimento. Aí a coisa muda, né? Aí já não é mais tão interessante assim. Falar de consagração, de dedicação, de envolvimento, de desprendimento, de obediência, de amor ao próximo, isso não dá muito certo, não. Os primeiros são populares porque as suas palavras, elas encontram eco nos corações de todo mundo.
porque o entretenimento que eles oferecem diverte todo mundo. E é o que o mundo quer ouvir, o que as pessoas querem ouvir. Certamente, se o profeta Jeremias tivesse endossado essa filosofia aos seus conterrâneos, não fariam a Jeremias ameaças de morte. Se ele tivesse pregado um sermão agradável. Interessante você ler o livro de Jeremias, porque na época dele tinha um outro profeta, chamado Ananias. Lembra do Ananias? O Ananias era um profeta que todo mundo gostava dele. Porque no meio daquela situação de crise política, de ameaça de um outro império contra o povo de Judá, Deus havia falado para Jeremias: olha, avisa para o povo que serão 70 anos de cativeiro. Mas aí o Ananias resolveu mudar a mensagem e dizer assim: olha, Deus falou para mim que não serão 70 anos, serão, acho que 2 anos, ele falou, 2 anos. Aí o povo falou: poxa, Ananias é uma benção. Ananias é um pastor mesmo, olha, pastor, que benção de pastor. Esse Jeremias aí, toca fogo nele, né? Põe ele daqui para fora. Aí Jeremias foi lá e deu uma dura no Ananias. E o que aconteceu com Ananias? Ele morreu. Porque teve que se cumprir um texto lá em Deuteronômio, no capítulo 18, se não me engano, que diz que todo aquele que falar algo que Deus não falou, esse profeta, o que vai acontecer com ele? Morrerá. Já pensou se fosse assim hoje, irmãos? Hein? Já pensou se fosse assim? Olha, eu acho que o IML não ia dar conta não, né, pastor? Ia ter muita gente lá, ia já ser sentenciado à morte. Mas naquele período, a palavra de Deus se cumpriu e Ananias então morreu, porque ele disse algo que Deus não falou. Então, irmãos, eu queria concluir, não sei como é que está o horário aí, pastor, acho que já venceu o meu horário, né? Já venceu. Eu queria só concluir. O Richard Baxter, um puritano, ele dizia: antes e depois de você ter lido a Bíblia, ore fervorosamente, a fim de que o Espírito que a escreveu explique-a para você e o guie à verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e que o Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, possa, ó Deus, mostrar a todos nós se isso provém do Senhor ou não. Ó Deus, que não sejamos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, Senhor. Ó Deus, fica conosco nessa manhã, nos abençoe, Senhor. Ó Pai, abençoa essa igreja aqui, Igreja Batista Maranata, os irmãos, e que eles, através do conhecimento da Tua Palavra, possam enfrentar os diversos dilemas que se levantam na sua vida, e que possam vencer através da Tua Palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Voltamos em 5 minutos. Obrigado, pastor.
Aleluia.